Olá! O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial foi criado em 1942. Por 50 anos, o Senai desenvolveu sua metodologia de ensino baseada em séries metódicas ocupacionais. Mas no século XXI, isso começou a mudar e chegamos aos dias de hoje, com uma nova diretriz metodológica de ensino. Sobre a metodologia, que hoje unifica o ensino industrial em todo o Brasil, é que vamos começar a falar agora, em uma série de vídeos sequenciais. Em nossa jornada, mergulharemos entre os 3 pilares que sustentam a metodologia Senai de Educação Profissional: prática docente, perfil profissional e desenho curricular. Neste primeiro vídeo, veremos a prática docente. Planejamento é a palavra-chave do processo de ensino. A metodologia Senai entende que a contextualização e a preparação das situações de ensino-aprendizagem são fundamentais para o desenvolvimento de competências. Para planejar bem, é preciso primeiro diagnosticar, para então desenvolver um conjunto de ações que atendam às necessidades e interesses dos alunos e também aos objetivos e conteúdos formativos da unidade curricular, do módulo e do curso. Os conteúdos formativos se dividem entre capacidades básicas, específicas e de gestão. A primeira, as básicas, trabalham os fundamentos técnicos científicos, as específicas, as técnicas aplicadas e a de gestão, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas. Tanto no planejamento como na contextualização e na elaboração de situações de aprendizagem, devemos estar sempre apoiados nos documentos norteadores: proposta pedagógica, regimento escolar e plano de curso. Associado a esses documentos, é importante que o instrutor identifique as características dos alunos. Em caso de verificação de deficiência, o instrutor deve buscar, junto à coordenação pedagógica, estratégias de adaptação ou adequação desses alunos, garantindo assim a acessibilidade. Na elaboração das situações de aprendizagem, a linha mestra a ser observada passa obrigatoriamente pelos conteúdos formativos que englobam a seleção e organização de conhecimentos, o planejamento de estratégias desafiadoras, a proposição de critérios de avaliação, a elaboração de estratégias de ensino, a definição das intervenções mediadoras, a seleção de recursos didáticos, a escolha do ambiente pedagógico, as técnicas e instrumentos de avaliação e a consolidação do planejamento da unidade curricular. Bem, fica claro então que cabe aos instrutores planejar, organizar e propor as situações da aprendizagem sob a supervisão e validação do coordenador pedagógico, mediando e estimulando a construção do conhecimento significativo. Mas para isso, é preciso utilizar estratégias de acolhimento para o aluno, demonstrando empatia em relação à sua realidade, sendo criativo, flexível no replanejar e estabelecendo prioridades à construção do saber. O instrutor precisa conhecer profundamente o curso em que vai atuar. Não basta o domínio de sua unidade curricular, mas sim o universo em que ela está inserida. Em verdade, é necessário analisar a própria razão do curso existir, bem como os objetivos que foram traçados para ele, assim como ter clareza sobre o perfil profissional e o desenho curricular, os critérios de avaliação, os equipamentos, máquinas, ferramentas, enfim, conhecer e utilizar os recursos didáticos à disposição, material que dará suporte ao desenvolvimento do que foi planejado. Então, se a apropriação do conteúdo ensinado for sólida e as situações de ensino-aprendizagem foram bem pensadas e elaboradas, a experiência será contextualizada e terá valor cultural,
evocará saberes e estimulará a criatividade. Hipóteses virão à tona e o poder de tomada de decisão será trabalhado. Tudo o que se quer de um ensino comprometido com pessoas e com o mundo para o qual elas estão sendo preparadas para atuar. A ideia base é que o aluno aprenda fazendo, testando, desenvolvendo a cognição, para que ele entenda o significado real e a aplicação daquilo que ele absorve e descobre. Afinal, se eu não sei para que serve, por que haveria de despertar o meu interesse, não é mesmo? Mas, para que isso seja possível, para o despertar do aluno, a unidade curricular é o ponto de partida. Então, mergulharemos agora na aprendizagem significativa. Para serem significativas, sugere-se que o instrutor siga algumas questões básicas. Primeiro, identificar os saberes dos alunos em relação ao que está sendo ensinado. Segundo, incentivar a resolução de problemas e tomadas de decisões. Terceiro, propiciar a máxima circulação de informações. E, por fim, garantir que o saber seja novo e transformador e que faça parte das ações diárias da vida do aluno, tanto profissional quanto social. Que não fique restrito apenas ao ambiente escolar, mas que, além de ser dinâmico e atraente, seja estimulante e desafiador. Se tais questões forem observadas, o aluno ficará mais motivado e estimulado a ser mais criativo, inovador e questionador, buscando e apresentando propostas para os problemas apresentados. E, com isso, acabará por formular novas hipóteses e possibilidades, chegando assim à aprendizagem significativa. Resumindo, as características da situação de aprendizagem devem ter significado para o trabalho e para a vida, e chegaremos lá com a mobilização de saberes, motivação do aluno, resolução de problemas e com a circulação de informações. Bem, agora vamos avançar mais um pouco e vejamos os desafios de quem ensina e de quem aprende. Lembrando que no livro de metodologia Senai de Educação Profissional podemos aprofundar os temas vistos até agora. Nas situações de ensino e aprendizagem, o instrutor passa pelos fundamentos e seleção de conhecimentos, tendo em vista as situações de trabalho mais encontradas no universo da ocupação, ou seja, no ambiente de trabalho. Lembramos que é muito importante, no momento de montarmos um curso, focar na realidade profissional, definindo conteúdos, práticas e situações de aprendizagem aplicáveis no dia a dia do aluno no mercado de trabalho. Aprender a fazer fazendo. Essa é a linha mestra do ensino profissional na metodologia Senai. A aprendizagem deve ser desafiadora e dinâmica, proporcionando ao aluno a vivência das práticas profissionais. As estratégias escolhidas devem permitir que o aluno crie e busque soluções para os problemas propostos. E o instrutor, por sua vez, deve entender que existem muitas maneiras de resolvê-los e não só permitir que situações postas sejam talhadas de maneira diferente. Mais do que isso, incentivar as múltiplas possibilidades de desembaraço dos problemas que surgem. As estratégias de aprendizagem desafiadora devem se basear em situação-problema, pesquisa aplicada, estudo de caso e projeto. A situação-problema deve ser desafiadora, contextualizada, deve gerar novos conhecimentos para o desenvolvimento científico, estimular as descobertas, bem como servir de fundamentação teórica às situações-problemas propostas em sala de aula. Já a pesquisa aplicada deve produzir conhecimentos de uso prático, no intuito de aprimorar produtos buscando inovação e evolução. O estudo de caso é uma estratégia de aprendizado desafiador e propõe ao aluno uma situação-problema, real ou fictícia,
que viabiliza a análise do contexto e da solução a ser apresentada. E, por fim, o projeto, que deve fazer a simbiose entre teoria e a prática. Dele pode nascer algo tangível, um protótipo, uma nova máquina, a instalação de uma planta industrial, por exemplo. O projeto não só pode, como deve ser integrador, objetivando a e a multidisciplinaridade. Até aqui tudo bem? Bom, vale lembrar novamente que em qualquer dúvida é só utilizar o livro de metodologia Senai de Educação Profissional para revisar e aprofundar qualquer um dos tópicos. Então, adiante! Avaliação, um tema sempre muito polêmico. Como julgar a qualidade e a performance do aluno. Aqui na nossa metodologia, os critérios de avaliação são estabelecidos a partir dos padrões de desempenho definidos no perfil profissional. Para estabelecê-los, deve-se levar em conta os aspectos técnicos do processo e do produto, assim como as capacidades sociais, organizativas e metodológicas. Para saber se eles são consistentes e bem definidos, requer estabelecermos parâmetros e critérios de avaliação. Algumas perguntas poderão ajudar nessa identificação. O desempenho profissional foi observado e está de acordo com o perfil profissional? Foram construídos a partir das capacidades elencadas na aprendizagem desafiadora? Estabelecem parâmetros objetivos sem dar margem a interpretações dúbias ou conflituosas? Estão organizadas por nível de complexidade quando houver mais de um critério para o mesmo fundamento? E, neste caso, assegurar que o nível de complexidade do critério não seja maior que o fundamento ou a capacidade com a qual ele se relaciona? E, por fim, possibilita o juízo de valor sobre o desempenho em relação ao resultado esperado? Se as respostas para todas as perguntas forem positivas, a base de verificação estará solidificada. Então, pode-se avançar para a escolha do tipo de avaliação, que poderá ser quantitativa ou qualitativa. Cabe ressaltar que um fundamento ou uma capacidade geralmente exige a definição de mais de um critério de avaliação para que se possa avaliar com segurança o desempenho do aluno. Na quantitativa, a atenção se ancora nos critérios de quantidade revelados por indicadores numéricos, lembrando que não devemos descartar os aspectos qualitativos que estarão implícitos na avaliação. Na execução de uma peça, por exemplo, o instrutor pode avaliar o número de medidas corretas, definindo o que é aceitável e as margens de erro. Na qualitativa, o foco estará nos padrões de qualidade, tais como aspecto visual, acabamento e funcionamento, autonomia e criatividade do aluno durante o processo da atividade. Ao definir os critérios de avaliação, qualitativos e quantitativos, o instrutor deve classificá-los como críticos ou desejáveis. Os critérios de avaliação críticos são os essenciais, aqueles que o aluno deve necessariamente alcançar durante o desenvolvimento de uma determinada situação de aprendizagem. Já os desejáveis também são relevantes, porém não essenciais em uma dada situação de aprendizagem. Momentos de autoavaliação também são importantes e devem ser fomentados no decorrer dos processos de ensino e aprendizagem com caráter informativo e pontual. Ou seja, o aluno deve identificar o que já aprendeu e o que ainda precisará aprender. Ao definir as estratégias de ensino, o instrutor deverá priorizar as que viabilizem ações mediadoras, tais como o trabalho em equipe, o diálogo e a troca de informações, devendo estar sempre alinhado com os objetivos a serem atingidos e definidos previamente no planejamento.
Entre tantas estratégias de ensino, podemos salientar seminários, dinâmicas de grupo, exposição dialogada, dentre tantas outras. Além de planejar as estratégias, o instrutor deve estar atento às intervenções mediadoras junto ao estudante. A mediação contínua deve criar uma colaboração mútua entre instrutor e aluno. Ela é essencial para fortalecer as capacidades voltadas ao exercício da profissão, dando condições para que ele esteja apto a resolver questões complexas em contextos diferentes. A mediação pode ser estabelecida dentro de 2 critérios: universais e não universais. Os universais entendem que em toda mediação exista intencionalidade e reciprocidade, transcendência e mediação do significado. Os critérios não universais realçam e complementam a mediação. Como podemos ver, os critérios de mediação são muitos e cabe ao instrutor, junto à coordenação pedagógica, planejar as melhores práticas a serem utilizadas para alcançar os objetivos propostos. Até agora, vimos as estratégias, as situações de aprendizagem, o planejamento e a avaliação no processo de ensino e aprendizagem. Para finalizar, vamos dar uma olhada nas fases de desenvolvimento com base em tudo o que vimos até agora. A apresentação do plano da unidade curricular. A partir dele, devemos extrair e apresentar aos alunos os objetivos, os conteúdos, as estratégias de ensino, os critérios de avaliação e os recursos didáticos. Vale ressaltar que o alinhamento da prática do instrutor às características da turma e dos alunos é essencial, lembrando sempre de trabalhar o desenvolvimento do aprender a aprender. Para o desenvolvimento das situações de ensino e aprendizagem com foco no aprendizado significativo, dependerá da mediação feita pelo instrutor, que orientará os alunos no processo de busca pela autonomia do aprender fazendo, resolvendo problemas, comparando com outras soluções, elaborando e criando hipóteses para a solução apresentada. Registro de avaliação. No registro, o instrutor, antes de mais nada, deve considerar os critérios já definidos no planejamento, com o objetivo de identificar o que já foi aprendido e o que ainda requer maior atenção. É importante, como última etapa do desenvolvimento, interpretar os resultados, analisando a performance dos alunos diante de todo o processo de ensino e aprendizagem. Bem, a primeira fase de nossa jornada fica por aqui. Volto a lembrar que todos os aspectos do planejamento dos processos de ensino e aprendizagem estão detalhados no livro de metodologia Senai. Até o nosso próximo encontro!